A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Zoom Debate. Esse que é um programa que não é um programa de TV e nem é um programa de rádio, é um misto, é um programa de TV metida besta, é um programa de rádio diferenciado, é um programa de rádio sofisticado, mas o certo é o seguinte, tem feito um grande sucesso, porque nós temos aqui buscado trazer temas de muita relevância, de muito conteúdo, mas acima de tudo, esses temas só acontecem porque os convidados são feras, são pessoas que conseguem levar, trazer e sustentar durante uma hora um debate muito agradável e que, acima de tudo, conseguem fazer a chamada democratização do conhecimento. Porque aqui a gente não chama qualquer um, a gente chama aqueles que podem e têm a capacidade de transmitir o seu conhecimento e têm a humildade de poder dizer que o conhecimento ele tem que transbordar. E hoje nós estamos com duas grandes feras aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que diz respeito não somente à nossa cidade, nós estamos falando de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro. Esse programa não fica somente aqui na nossa cidade, ele vai para o mundo todo. Então, da onde você estiver vendo, da onde você estiver nos ouvindo também, porque nós estamos hoje no Spotify, você, por favor, você comunica com a gente, o Marconi está aqui na técnica, ele vai colocar aqui os nossos dados para que você possa fazer o contato, mas é importante que você se comunique com a gente, que você diga e mantenha sempre a gente informado de como está chegando e quais os seus comentários, as suas informações. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que é cidades inteligentes, um tema bastante atual. E para falar de cidade inteligente, qualidade na sua vida e bem-estar, nós trouxemos o professor Marcelo Verli e também o professor Kleber Tavares. Mas aqui nós não fazemos a apresentação, nós não trazemos o currículo de vocês. Aqui cada um fala o que quer e o que acha interessante falar de cada um de vocês. Então, Marcelo Verli por Marcelo Verli. Olá, Roosevelt, olá, Kleber. Prazer enorme estar com vocês aqui, cumprimentar a todos e todas que nos acompanham. Sou um militante da causa universitária há mais de 30 anos aqui em Nova Friburgo. A gente também trabalha regional e em termos estaduais também. E, fundamentalmente, a gente acredita muito na inovação, na tecnologia, como fatores na melhoria da qualidade de vida, da melhoria das condições de sociabilidade humana, enfim. E, atualmente, eu presido, pelo menos até agora, dia 15 de dezembro, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que é fruto de todo um trabalho que a gente vem fazendo em conjunto nos últimos 5, 6 anos, para que todos os atores que compõem o nosso ecossistema, universidades, instituições privadas, governo, sociedade civil organizada, possam trabalhar em conjunto em prol desse desenvolvimento. E cidades inteligentes é um elemento central, um foco importante do nosso trabalho. Marcelo, vamos ter a oportunidade de falar aqui, porque o Conselho Municipal de Tecnologia, Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo é um conselho que tem aí sido exemplar. Recentemente, vocês conduziram de forma brilhante um prêmio, né, de inovação, que é importante a gente trazer esses exemplos, porque na vida a gente vive de exemplos, né? Se a gente perguntar aqui, quem é que foi o seu exemplo para isso, para aquilo, né? Na sua vida, sua professora, seu professor, para o futebol, para aquilo. Então, eu queria lá na frente que você falasse um pouco, porque nós podemos ser fonte de inspiração também para aqueles que têm conselhos, quer seja de ciência e tecnologia ou não, mas para aqueles também que querem fazer alguma premiação. E foi muito bonito, tá? Depois vamos falar a respeito disso. Mas Kleber, quem é Kleber, professor Kleber, pelo Kleber? Bom, Roosevelt, obrigado, né? Obrigado, Marcelo Verli, também está presente. Eu sou consultor de gestão, né, e TI, já há mais de 30 anos que eu trabalho nessa área, né? Já trabalhei em grandes empresas, né, aqui na região, também aqui no Espaço ARP, também eu fiz um trabalho de gestão aqui também. E eu lido muito com inteligência artificial, com ERP, né? Ou seja, eu trabalho muito visando dados, né? Tive uma passagem pela prefeitura também, onde que eu vejo, onde que é o tema nosso, né? Voltado à cidade inteligente, que
é muito importante a gente debater esse tema, principalmente por causa da nova geração aí de informações chamada inteligência artificial, né? Então, esse vai ser uma catapulta para a gente poder realmente chegar onde que a gente tem que chegar, né? E Friburgo, né, já é uma referência. Eu também sou membro do Conselho, né, de Ciência e Tecnologia e Inovação, né? E Friburgo, ele passa a ser uma referência, inclusive outros municípios estão vindo aqui procurar justamente o Conselho para ter uma referência de como criar, né, não só a lei, né, que foi criada, como também esse prêmio que o Marcelo, conforme você mesmo falou, ele seguiu os trâmites de uma forma perfeita, né, e foi muito bem agraciado aí com todo mundo. Então, vamos falar sobre cidade inteligente. Vamos falar muito. A primeira coisa que acho que a gente tem que dizer é o seguinte: esse é um programa de debate. É claro que o debate ele não impõe necessariamente o conflito, nem um confronto obrigatoriamente das ideias. A gente pode conjugar, a gente pode conspirar. Eu falo que a conspiração ela pode ser sempre a favor. Não obrigatoriamente você tem que o pau tem que quebrar, né? Mas a primeira coisa é dizer o seguinte: o que essa imagem e essa visão, talvez, e vocês têm a obrigação de me contrariar, porque o que eu trago aqui eu estou levantando a bola e vocês têm a obrigação de cortar também. Mas essa visão, essa imagem, ou o que tem se construído com relação a cidades inteligentes, ou com relação à legislação, ou que efetivamente tem acontecido, eu acho que ela está um pouco distópica. As coisas não têm acontecido. As pessoas têm ligado cidade inteligente muito a sinônimo de tecnologia. Cidade inteligente, e eu tenho lido, tenho observado e tenho, de alguma forma, buscado aí elementos, não para desconstruir, mas para buscar o meu entendimento, o maior conforto naquilo que eu falo. A cidade inteligente, eu acho que ela tem mais uma pegada de dizer o seguinte: é o bem-estar, é o viver melhor, não necessariamente só o novo, não somente o inovador, né? Eu queria que vocês agora passassem a falar o que é cidade inteligente, ela veio para quê, e o que é entre a lei, e se tem a obrigatoriedade dessa coisa da lei, o que é? Vamos lá, cidade inteligente. Explica para quem nunca ouviu falar em cidade inteligente, o que é uma cidade inteligente. Roosevelt, eu me permito aqui pedir licença ao Kleber para citar algo que aconteceu há uns 5, 6 anos e que mudou a minha própria visão em relação ao conceito de cidade inteligente. Aqui em Nova Friburgo nós tivemos em 2015 a implantação de uma central de monitoramento e operações com o nome Nova Friburgo Cidade Inteligente, que é um equipamento extremamente importante, viabilizado com recursos da FAPERJ, para fazer o monitoramento, em especial com câmeras, voltado tanto à segurança quanto também a uma maior fluidez do trânsito. E dali por diante, a gente começa a ouvir muito em Nova Friburgo falar sobre cidade inteligente, cidade inteligente, cidade inteligente. E pouco tempo depois, 2018, acredito que tenha sido 2018, eu fiz uma visita à Prefeitura de Niterói, que tem avançado muito ao longo dos últimos anos, no sentido de humanizar a estrutura pública, fazer com que ela se aproxime cada vez mais do cidadão. E fui recebido pela Giovana Victor, que hoje está na Prefeitura de Salvador, lá na Bahia, fazendo um trabalho incrível, como sempre é a prática da Giovana. E as assessorias, né, os profissionais que atuam com ela, trouxeram para a gente alguns documentos. E ao abrir um desses documentos, você tinha ali 70, 80 itens. Um desses itens era uma central de monitoramento urbano, que é muito similar, obviamente de um porte diferente, muito similar ao que nós tínhamos e temos aqui em Nova Friburgo. E aí você começa a perceber que o conceito de cidade inteligente é muito mais amplo. A gente estava falando um pouquinho antes de iniciar aqui o programa. No início se falava sobre acesso à internet, acesso gratuito à internet para a população. Num dado momento, se começou a falar sobre a digitalização de serviços públicos. E o conceito de cidade inteligente, que hoje, inclusive, tem até mesmo uma ISO, a chamada ISO 9000, que é voltada à padronização de processos. Você tem um conjunto de ISOs, uma delas específica para a cidade inteligente. Você começa a ouvir falar no termo cidades inteligentes, humanas e sustentáveis. A gente tem um especialista aqui no Rio de Janeiro, que é um professor André Guedes, inclusive faz parte do nosso grupo aqui em Nova Friburgo e Nova Fri, que é uma pessoa que traz muito esse conceito
e oferece, inclusive, capacitações, treinamentos. Então, se você me perguntar, hoje, depois de tudo que eu vi, li, vivi, o que eu chamaria de cidade inteligente? Uma cidade que se organiza em prol do atendimento das necessidades dos cidadãos de forma inteligente, humana e facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos também, não somente, mas também aos serviços públicos. Kleber, quando a gente coloca exatamente esse termo inteligente, parece que a gente coloca a régua muito lá em cima. Então, isso de colocar a régua muito lá em cima, parece que você cria um dificultador. E as pessoas às vezes temem, porque, lamentavelmente, nós estamos falando aqui para nós estamos falando para um Brasil de mais de 5.700 municípios, né? E o que acontece? O processo de gestão pública no Brasil, isso não existe nenhuma condição para que você, quando venha a concorrer a um cargo, coisa nesse sentido, não existe uma escola nacional de gestão. Quer dizer, existe algumas escolas, né, formais, mas não existe no dia a dia, né, uma formação da criança, do adolescente, numa coisa da gestão pública, que quando ele chegue, ele possa se apaixonar pelo aquilo que nós, eu, Marcelo, você, que já tivemos na administração pública, na gestão pública, sabemos que é algo que apaixona, é apaixonante você fazer e você transforma. Mas em continuidade, em sequência, ou suplementando, ou trazendo outros elementos, mas essa coisa o termo, não que tenha sido infeliz, mas ele dá uma distanciada, cidade inteligente. Aí você dá um pressuposto de que, se ela não for inteligente, aí não existe. Aí, como é que catapultaram isso? Fala um pouco mais, então, dessa coisa da cidade inteligente para a gente. É importante a gente falar que se ela não é inteligente, ela é burra. Muito pelo contrário. A inteligência está voltada à inovação, né? E o que a gente pode falar de inovação? Inovação não é tecnologia. Inovar é fazer algo melhor naquilo que você tem em mãos para construir, para fazer, para divulgar e tal. O que eu vejo? O grande hype é tudo aquilo que é falado no momento, né? Teve o hype da cidade inteligente, a Smart Cities, né, lá no passado. E tudo que é hype, ele passa aquela euforia, né, aquele pico de euforia, e vem de forma decrescente para, tipo assim, a poeira baixa, né? Aí começa a se conversar sobre o tema. Aconteceu isso há 2 anos atrás com o metaverso, todo mundo falava de metaverso, e agora, mais recentemente, com a inteligência artificial. Então, tudo no hype. Hoje a gente tem a cidade inteligente de uma forma muito mais tranquila, ou seja, conversando, debatendo sobre o tema, conforme foi falado pelo Marcelo. Não é só uma central de monitoramento. O monitoramento é um dos pontos de uma cidade inteligente. O metaverso agora está numa fase mais construtiva, mais real, que antes era tudo muito oba-oba, né? E a inteligência artificial hoje é algo assim que vai mudar totalmente, não só a sociedade, como as profissões, como as empresas, que é o hype no momento hoje. Então, o que eu vejo de cidade inteligente é não só depender do município, da área pública, né? Eu acho que todos nós, a sociedade como um todo, tem que colaborar para tornar Friburgo, por exemplo, uma cidade inteligente. Não é um caminho de mão única. Eu concordo muito com essa visão do Kleber, e talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Porque cada pessoa, cada instituição tem suas prioridades, seus vieses, suas perspectivas, e o seu próprio tempo, que muitas vezes é consumido internamente na instituição. E aí você conseguir fazer um trabalho, uma articulação interinstitucional envolvendo pessoas, instituições diversas, com essas perspectivas diferentes, talvez seja um dos maiores desafios, mas quando você consegue implementar, isso faz com que a cidade avance muito. Vamos pegar um exemplo, a gente grava aqui no Espaço ARP, que é um empreendimento que fez uma transformação, teve uma transformação ao longo dos últimos anos, que eu considero aqui como se fosse um embrião de uma futura cidade inteligente, pelo urbanismo, pela acolhida, pela multiplicidade de empreendimentos, pela multissetorialidade, pelo uso também de tecnologia em alguns pontos estratégicos. Então aqui a gente pode servir, pode olhar como um modelo dessa cidade inteligente. Agora, é muito interessante a gente parar para refletir e pensar que no momento em que você, como cidadão comum, e eu gosto de dar esse exemplo, tenho usado esse exemplo nas últimas semanas, e aí não estou falando de Nova Friburgo especificamente, qualquer cidade, pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento, você chegou em casa,
está estacionando o seu carro, chegou de ônibus, enfim, você vê que um poste de iluminação pública, a luz está queimada, a lâmpada está queimada. O que você faz para acessar a solução daquele problema? Se você precisa fazer um contato no dia seguinte com a prefeitura local, se você precisa saber qual é o vereador, qual é o parlamentar que tem uma atuação voltada a esse tipo de... Você não está vivendo numa cidade inteligente. Se você tem a possibilidade de buscar a solução desse problema, por exemplo, na palma da sua mão, através de um smartphone, ou através de um sistema via internet, num computador, com fácil acesso, você começa a caminhar nessa direção. Mas isso está distante. Depende. Se a gente pensar, a Prefeitura do Rio disponibiliza já há alguns anos o 1746. Todos os serviços que você pode demandar da Prefeitura do Rio de Janeiro, eles estão tanto através do desktop num site, quanto através de um smartphone na palma das suas mãos. Niterói também acho que tem alguma coisa nesse sentido. Tem um buraco na rua, alguma coisa. Exatamente. E tal, você faz a geolocalização, tira a foto, encaminha, aquilo entra numa fila de serviços. Ah, mas isso é de cidades de grande porte, Niterói, Rio, região metropolitana. Você tem empresas, startups, a Colab, por exemplo, é uma delas, que desenvolveram sistemas para facilitar essa interatividade. Então, esse é um componente importante. Eu, particularmente, entendo, embora a tecnologia por si só não resolva os problemas, ela é um meio, é um instrumento hoje, graças à miniaturização da tecnologia e o acesso que todos nós passamos a ter a um smartphone, quando você tem aplicativos municipais destinados à resolução de problemas à disposição de uma sociedade, você, de alguma forma, está caminhando na direção de uma cidade inteligente. Kleber, Marcelo, quando traz aqui, me vem logo à cabeça, aqui a gente pode falar porque não tem esse problema. Outro dia estava vendo um programa na TV que eles não podiam falar o nome do aplicativo, coisa assim. Nós temos o Waze, vamos trazer o Waze. Perfeito. Né? O Waze, o que acontece? Eu vinha subindo outro dia a serra, alguma coisa nesse sentido, estava lá, acidente. Aí estava o acidente. Tá? É claro que às vezes a gente entra umas furadas também, né? Com relação a vai por aqui que é mais rápido e você acaba indo para outro. Mas eu queria que você trouxesse isso. Algo que me agrada muito na sua fala e na fala do Marcelo, isso é muito importante, é que a gente tem que não quebrar esse mito, porque tem que ter a tecnologia, tem que estar ligada. Tá? Então você trouxe isso, não tem que estar obrigatoriamente ligado à cidade inteligente, tem que estar ligado à tecnologia. E outra coisa, não sei se foi o Marcelo que trouxe, é que tem que ter um centro tecnológico que seja sinônimo de cidade inteligente. Então, isso também, e lá na frente eu quero trazer para vocês uma pesquisa que foi feita com gestores públicos no Brasil, em que, perguntada a eles a respeito de cidade inteligente, o que eles vislumbravam, visualizavam, logo de imediato, eles vislumbravam e visualizavam segurança pública. Tá? Por quê? Tecnologia, câmeras e coisa nesse sentido. Queria que você trouxesse isso, então, que está se falando, que a gente está começando já a trazer essa coisa do cidade inteligente, não precisa ser, ou não é cidade burra, não é tecnologia. E outra coisa que o Marcelo trouxe para cá, muito interessante, você que não é de Friburgo, você que não é da nossa cidade, nós estamos falando aqui no Espaço ARP, era uma fábrica centenária que ao longo do tempo e próximo dos 100 anos, ela foi desidratando. Desidratando pelo quê? Pelo ataque China, por exemplo. Mudanças econômicas. As mudanças que foram acometidas no mundo e que percebidas ou não percebidas foram acontecendo. E foi desidratando o processo da relação, da competitividade. Né? E o que aconteceu? Não é questão de surfar ou não ter surfado. Não. E o que aconteceu é o seguinte, os empresários poderiam ter se distanciado do processo, vendido para a chamada especulação imobiliária e tal. Não. Eles pegaram durante muito tempo, contrataram uma consultoria e pensaram no que poderia se fazer. E aqui é algo que eu penso, e vocês, mais uma vez, têm a obrigação disso, porque eu aprendo muito na medida que vocês trazem, é a efetivo caso conceitual de inovação. Porque inovação, e você trouxe, os dois já trouxeram, inovação não é o novo, é fazer diferente, às vezes, como vocês trouxeram, aquilo que já existe. Então, imagine o seguinte, uma grande fábrica, né, e se trouxe aquilo que era antigo, não era o velho, não era o degradado, mas trouxeram o novo. Então, é um caso efetivo, um case para você no Brasil todo vir visitar. Sim, Nova Friburgo, Espaço ARP. Nós já estamos aqui com quase 200 CNPJs aqui dentro, tá ok? Mas desculpe, eu me empolgo e vou falando, vou trazendo contribuições, mas que vocês possam aí trazer também a de vocês. Pegando o gancho aí da ARP,
Olha só que fantástico isso, né? Estamos falando de 10 anos atrás que teve essa virada de chave, né? Com certeza a China, 10 anos atrás, nossa, eles invadiram o país, né? Com relação aos seus produtos de baixo valor e tal. E aí as fábricas, né, nacionais e tiveram essa dificuldade. Mas vamos falar de gestão. Como é a gestão das empresas hoje? Você tem o CTO, você tem o CIO, CEO, você tem o CFO. Explica para o pessoal, que o pessoal nem todo mundo... CTO é o Chief Technology Officer, né? Ou seja, o chefe de informática, o diretor, né, de informática. Você tem o CEO, que é o responsável da empresa. Você tem o CFO, que é do financeiro, né? Então são cargos de diretoria e tal. Hoje tem se falado muito nas empresas o CVO, que é o Chief Visionary Officer, que essa foi a visão deles, ou seja, trabalhar com visão de 10 anos atrás. Então, todas as empresas, tanto as instituições públicas, ela não pode ficar fazendo a mesma coisa que fez na vida. Tem que ter um cara pensando para frente, a visão. E por isso que o espaço está do jeito que está. Então, vamos voltar à cidade inteligente. Esse quem é? É o CVO. Chief Visionary Officer. Né? Não, bater nisso para que então, você isso aí é bacana. É isso aí. Isso é já algo Tem novo. Alguém na empresa pensando em futuro, que é planejamento estratégico, pensando para frente. Kleber, e só uma contribuição. Às vezes, a gente está nas nossas empresas, a gente tem dificuldade, a gente sabe o que é. Não, mas isso significa custo. A gente trazer alguém, significa desviar a pessoa para isso, nada, olha só que alguém que vai pensar no futuro, tá? Alguém que vai pavimentar a estrada para quando chegar lá na frente, você não ter tanta dificuldade ou não ter a estrada obstruída ou interrompida, por favor. Mas aí vou colocar um assunto em pauta. Ter custo é bom, porque você não pode ter despesa. Então, a questão hoje é zerar a despesa. Custo significa que você pode ter um retorno na frente, né? Então, se você investir numa pessoa que tem essa visão, que olhe planejamento estratégico e tal, então é um custo que pode se tornar um investimento. E lá na frente você tem o retorno disso, né? Então, vamos falar da cidade inteligente agora. O que eu vejo, Roosevelt? A cidade inteligente hoje, ela não pode ficar parada no tempo, né? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos um centro de monitoramento. Agora, não pode ficar só no centro de monitoramento vendo as imagens, não. Então, por exemplo, é um setor de apoio, o centro de monitoramento aqui da cidade de Nova Friburgo é um setor de apoio que colabora, aí a palavra collab hoje é muito bem vista, né, e muito bem falado, com a Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros. Então, tem um agente de cada instituição dessa lá dentro. E outra, as câmeras são inteligentes. Então, ela lê placa. Então, se um carro tiver roubado e tal, entrou, por exemplo, lá em Teodoro, que é a entrada da cidade, uma das entradas, a própria câmera já identifica. E aí já começa toda a movimentação dessas instituições para chegar até abordar o veículo, né? Então, não é só olhar, é além do que isso, né? Por exemplo, agora, semana passada, teve o projeto Gemini, que é da Google, de inteligência artificial. Então, eles já estão trabalhando tem a versão Ultra e tem a versão Nano, né? A Nano é o quê? Tornar os dispositivos mais inteligentes. Então, por exemplo, qual seria a ideia? Ler essa placa já vê qual é através do banco de dados, já aciona tudo automático, sem ter a ação humana, de olhar lá, ter o aviso. Então, a própria inteligência artificial já vai agitar para poder comunicar, né, o fato, né? E, só para fechar, eu acho que o grande problema hoje, não só de cidades inteligentes, mas vamos falar das empresas como um todo, é comunicação. Então, isso não depende de tecnologia, depende de saber comunicar, né? Então, muitas das coisas que acontecem, por exemplo, dentro da cidade inteligente, a população não sabe. Como o próprio Marcelo Verli falou, por exemplo, vereador. Eu preciso saber qual vereador que trata sobre tal assunto. Então, se eu não entrar lá no site, se eu não buscar, isso não chega até mim. E aí, com as ferramentas de aplicativos hoje, todo mundo tem celular, todo mundo tem smartphone, você consegue ter uma central que consiga identificar isso. Mais uma vez, a inteligência artificial vai estar aí. Então, no momento que você tem uma causa, ele já vai trazer
toda a questão ali para onde que você tem que executar. Mas, Marcelo, eu queria só que para a gente poder... Nós falamos que no início nós iríamos fazer a chamada contextualização. Estamos chegando aí 20 minutos do programa, acho que já está legal, está bacana, acho que a gente já conseguiu até avançar. Mas eu queria só fechar com relação que parece que a gente, quando está tratando de cidade inteligente, nós estamos tratando de um ente. A cidade inteligente, né? É algo, né? Então, é uma empresa, é o quê? Então, eu queria só para a gente poder trazer isso mais palatável, para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que é efetivo? Isso é um lugar, isso é criado por lei, isso tem obrigações, toda cidade tem que ter. Como é que é isso para a gente poder, em seguida, falar da qualidade de vida, como é que isso pode ajudar? Porque você falou o seguinte, câmeras, não é só câmera, mas fecha isso para a gente, isso pra gente, por favor. Responsabilidade enorme. Bom, mas você é o... Não, é porque o Marcelo é o seguinte, agora vamos falar. Aqui a gente não fala do currículo. O Marcelo, vereador, autor, construiu já várias leis, né? Leis que ficam e que têm peso, têm consistência, conteúdo e tal, relevância. Marcelo, secretário municipal de Friburgo, né? Secretário de Educação, secretário de Ciência e Tecnologia e tal. Marcelo, presidente do Conselho Municipal e várias outras. Mas estou falando, ele tem, obviamente, a capacidade de poder e a didática, né, para poder fazer isso, porque senão a gente vai ficar o seguinte, aí alguém que pegou, tá bacana, tá legal, tô gostando, tô aprendendo aqui, tá? Mas vamos fechar. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do Ayrton Senna, um dos meus grandes ídolos. Aliás, o último dia que eu assisti Fórmula 1 foi no dia que ele passou, né? 1º de maio de 94. Uma das frases, eu sou apenas a parte mais visível do esforço concentrado de centenas de pessoas. O Senna falou isso certa vez, perguntando para ele por que ele conseguia fazer grandes corridas. Então, da mesma forma, se a gente conseguiu entregar alguns resultados, foi muito em função desse trabalho de construção coletiva, colaborativa, enfim. Verdade. Eu considero a Central de Monitoramento Nova Friburgo Cidade Inteligente, monitoramento e operações, um equipamento público fundamental, essencial. Nos últimos 8 anos tem feito um trabalho incrível, parabenizar o Maurício e a Juliana, que são 2 dos profissionais que lá atuam. Um investimento feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa, da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, e que dotou a municipalidade, ali no primeiro andar, no térreo, né, da Oi, de um equipamento super moderno, super avançado e que realiza um trabalho de excelência que contribui para que Nova Friburgo seja considerada uma das 2 ou 3 cidades mais seguras do estado do Rio. Então, acho que é importante a gente fazer essa contextualização para não parecer que a gente está desmerecendo a Central, que ela tem um papel muito importante. Mas ela não é um fim em si próprio e ela não pode dominar o tema cidade inteligente no sentido de fazer com que as pessoas achem que o conceito de cidade inteligente seja uma central de monitoramento. Esse é o nosso desafio, inclusive aqui no debate, né, que você está conduzindo tão bem. Como que a gente pode fazer com que se tenha uma visão mais ampla do que vem a ser uma cidade inteligente? Nós temos, sim, em Nova Friburgo, uma legislação que trata especificamente da central de monitoramento. Nós temos todo um regramento interno para visualização de imagens. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá na frente da central de monitoramento e pedir acesso à imagem. Isso tem um trâmite via órgãos policiais, somente através dessa tramitação é possível ter acesso a imagens, enfim. Tivemos já há alguns anos, acho que isso deve permanecer agora, uma integração da central com os veículos de comunicação, principalmente rádio, para que as pessoas percebam quais são as vias de escape quando você tem um trânsito mais concentrado, com maior intensidade, principalmente em horário de rush. Isso tudo pode ser potencializado. A gente precisa que isso avance mais para que a gente tenha, em algum momento, o que a gente chama de onda verde. Se você tem um afluxo de veículos mais significativo, por exemplo, numa sexta-feira à tarde, quando os veículos estão vindo do Rio, vindo para o centro da cidade, você tem que ter um mecanismo inteligente que permita a abertura de uma via em que os semáforos sejam sincronizados para que você tenha a onda verde, não a onda vermelha, que infelizmente é o que muitas vezes acontece. Então esses elementos, eles dependem também de tecnologia, dependem também de sistemas inteligentes de tomada de decisão. E aí, acho que é uma contribuição importante que o Conselho vem oferecendo, quando a gente consegue estruturar uma lei, uma legislação municipal, Lei Complementar 135, que instituiu o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. E aí eu não posso deixar de falar, voltando aqui rapidamente, quando você falou no início e quando você cita o Espaço ARP, que é uma das grandes inovações que aconteceram na cidade nos últimos anos, tanto que foi a empresa vencedora na modalidade inovação organizacional no Prêmio Nova Friburgo, que é um elemento do Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Então, a cultura do exemplo, da gente falar daquilo que dá certo, falar daquilo que faz com que as pessoas fiquem mais felizes, que se sintam mais partícipes, que se sintam mais animadas, com mais qualidade de vida, que é um pouco, né, o que a gente vê aqui o Espaço ARP realizar, é o que a gente pretende desenvolver como política pública de forma coletiva, construída a muitas mãos. E aí eu não posso deixar de citar, o Roosevelt aqui é o apresentador do programa, mas se ele não fosse o presidente do Nova Friburgo Country Club, nós não teríamos conseguido realizar a cerimônia no teatro, uma cerimônia espetacular que engrandeceu a iniciativa. E já há muitas pessoas, inclusive, falando que querem participar da edição de 2024. A cultura do exemplo positivo, daquilo que dá certo, a gente precisa estimular cada vez mais. E uma cidade inteligente também é uma cidade que tem exemplos que dão certo e que motivam mais pessoas a fazerem mais em prol do desenvolvimento da cidade. Mas, Kleber, ela precisa, dentro de um processo ou de legislação ou de obrigatoriedade, esse conceito de cidade inteligente, vamos lá. Ela poderia, então, Marcelo citou lá na frente, lá atrás, aquela questão. Viu alguma questão, uma lâmpada queimada, alguma coisa, pega o seu smartphone, olha só, para onde você vê, aí vai dizer o seguinte, né? Qual o tempo e onde que foi e tal. E quanto tempo leva para poder chegar aquela mudança de lâmpada ali. Mas ela pode entrar pela parte. Marcelo vai ficar se coçando agora. Por que ele não perguntou isso para mim? Eu fui secretário de Educação. Com relação à matrícula de escola, com relação à consulta médica. Porque eu vi recentemente agora dizendo o seguinte, vou falar, jogar lá para fora. Na Rússia, por exemplo, em Moscou, o que acontece? O camarada entra com relação, vou falar porque é questão do exemplo. Eu ouvi isso num debate. O camarada entra lá, quer uma consulta para mim. Aí ele pega lá no smartphone dele e vê o seguinte, aonde você mora, ele vê no teu raio, né? Aí você mora aqui no Espaço ARP, perto do Espaço ARP. Aí ele vê, não tem para você aqui. Agora, mas tem amanhã ou depois da manhã para você em Olaria, que é aqui próximo, 1 quilômetro daqui. Aí você pega, ok, 1 quilômetro daqui, ok, mas não é aqui. Então, por exemplo, uma cidade inteligente, ela não pode também adotar mecanismos que ela faça a melhoria das condições de vida das pessoas através de algumas coisas nesse sentido? Como é que está o parquinho agora? O parquinho das crianças está cheio ali na Praça Getúlio Vargas. Não pode ser que o parquinho de Conselheiro esteja em condições... Traz mais, né? Melhora para mim essa construção de uma possível cidade ideal inteligente. Vamos lá, Roosevelt. Eu estou com 2 craques, eu tenho que apertar vocês, claro. Não vou deixar com Voltamos a falar de comunicação, né? Então, isso hoje é feito através do WhatsApp. Então, assim, as pessoas se comunicam com o WhatsApp, só que fica desencontrado, não tem uma informação coerente, correta, ou seja, a pessoa que pediu e que não tem vaga, a outra pessoa vai pedir a mesma coisa, porque ela não desiste, tá unido, não tem um aplicativo gerenciando isso tudo. E aí tudo isso que você comentou é básico. Hoje, quando a gente pensa dentro de uma empresa privada, isso é básico. Eu quero ter essa informação. Ou é isso, ou é aquilo. Pronto, você já está lá com essa informação. Só que quando a gente vem para a área pública, é mais complicado, né? Então, isso você falou é perfeito. A cidade inteligente também é isso, né? Onde que as pessoas, elas pedem uma informação, elas têm a informação e a alternativa caso aquela informação seja negativa, conforme você falou da consulta médica. O que é lá fora, né? As cidades como a Seul, Coreia do Sul e também Singapura, elas já estão todas digitalizadas dentro do metaverso. Ou seja, aqui a gente está debatendo metaverso, lá tem cidades inteiras dentro do metaverso, onde que são feitas simulações. Todos os prédios, todas as ruas foram digitalizadas, tudo em 3D. Então, assim, todas as instituições, seja polícia, bombeiro, a parte de saúde, cultura e tal, todas estão em prol da simulação, né? Ou seja, isso aí é fantástico, né? Então, quando a gente olha fora, fica com aquela ânsia, aquela vontade, meu Deus, tem que ter aqui, né? Então, Niterói está muito avançado nisso, né? Conforme o Marcelo comentou. Mas assim, a gente pode começar a fazer o básico. Por exemplo, a parte de ônibus, né? Imagina, lá fora também já é assim, o ônibus passa às 10 horas e 12 minutos e ele chega às 10 horas e 12. Agora, essa informação tem que estar chegando na casa da pessoa, para ela não ficar meia hora no ponto esperando. Se ela estiver na rua, ela pode ir ao banco. Ela pode fazer o lanche dela. Ela vai controlar ela o tempo. calcula.
Tá? Agora, e a acessibilidade? O surdo, por exemplo, como é que vai chegar a ele essa informação? Então tem que ter alguma coisa dentro da casa, ou então no celular dele, que é avisado através de som, não de som, mas de vibração, que é o horário de pegar o ônibus. Aí ele sai, ele vai levar 2 minutos para chegar até o ponto, 3 minutos, e vai estar o ônibus chegando. Marcelo, tem essa questão da eficiência, da eficácia, né? E hoje eu até me bato com relação a essa coisa, porque da entrega e do resultado. Eficiência, eficácia e efetividade. Então as pessoas falam, mas porque eu fiquei às vezes 12 horas, suei no meu trabalho, uma entrega tremenda, mas não houve resultado. Né? Então o que acontece? Suei a camisa, vesti a camisa. Hoje, mas se você não vestir a alma e a cabeça da empresa ou da atividade que você está falando. Mas eu queria que você trouxesse mais elementos com relação a essa questão, porque o que acontece? O Kleber falou uma coisa muito interessante. Isso tudo já é básico. Eu fico até constrangido em provocar vocês, parece que eu estou tomando lição, né, primária de vocês, mas isso é para a gente poder trazer, a gente crescer junto o debate, para a gente poder trazer quem está do lado de lá, para quem está nos ouvindo, dizer o seguinte, é básico, gente, mas a gente não tem, às vezes, na nossa empresa mesmo. Sim. O ônibus, estavam falando do trem, uma ocasião eu peguei um trem fora e dizia o seguinte, você não pode atrasar porque o trem vai embora. Tá? 4 e 3 é 4 e 3, não é 4 e 1, nem é 4 e 10. Aí chegou lá, aí o que acontece é o seguinte, o trem atrasou. Aí eu fiquei lá, falei aqui, falaram que o trem atrasou, até atrasou. Eu falei assim, você ficou até feliz. Aí eu fiquei feliz, aqui falaram que não atrasava, atrasou. Olha, Kleber e Marcelo, entrei lá no trem, eu e a Ana Maria entramos no trem. Daqui a pouco o trem começou, 110, 120, 130, 180, 200, não sei o que e tal. Aqui, daqui a pouco o trem, recuperou aquilo, e daqui a pouco ele pegou a média, aí já estava lá dizendo no painel, ali onde eu estava, naquele vagão, já estava mostrando que ele já estava no horário. Olha só, a inteligência com relação a isso. Mas eu estou falando dessa coisa da eficiência de tudo, e você é bom disso aí. Roosevelt, a gente fica um pouco agoniado, eu fico imaginando até o Kleber. É para ficar mesmo, por porque favor. Assim, eu gosto muito de tecnologia, eu uso intensivamente, a gente avança na produtividade ao usar essas ferramentas, enfim. Mas quando o profissional ele é eminentemente da área de tecnologia, que é o Kleber, por exemplo, eu conheço o Kleber desde os anos 90, quando ele liderou a implantação do software de gestão integrada da Stan, o chamado ERP. Então, uma equipe de profissionais super qualificada e o Kleber lá à frente desse trabalho incrível. Então, ele conhece todas as ferramentas. Então, ele sabe tudo que pode vir a ser feito. E aí, trabalhar, né, no sentido de manter a serenidade, diminuir a ansiedade, percebendo que tudo que poderia ter sido feito ainda não foi feito e a gente já está em 2023 e a gente não tem ainda a cidade na palma da nossa mão. 30 anos. A gente pode falar 30, 25, né, 20 anos, mas em termos de tecnologia, principalmente smartphone, a gente está falando de 12, 13 anos. Eu me lembro que quando eu comecei a usar o WhatsApp, eu já devia ter uns 8 mil contatos, 5 ou 6 pessoas só tinham WhatsApp. Hoje, não ter o WhatsApp que é o estranho, né? Ué, não tem WhatsApp? Então as ferramentas elas se popularizaram e a gente passou a ter condições, até em termos de redução de custos, muito mais facilitadas. Mas nós não temos ainda uma política no plano local, regional, de governo eletrônico. Quando eu falo política, nós temos no papel. Nessa lei complementar, que é o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos lá o Plano Municipal de Governo Eletrônico, Plano Municipal de Dados Abertos, Plano Diretor de Cidade Inteligente, Sustentabilidade no Executivo Municipal, Agenda 2030, e tudo isso faz parte de um conjunto de conhecimentos necessários à transformação de Nova Friburgo, de qualquer outra cidade, numa cidade inteligente, humana e sustentável. Porque só inteligente, como a gente estava falando aqui no início, associa muito a tecnologia, a aplicativos, e não é somente isso. Tem que ser algo que facilite a vida do cidadão. Você foi muito feliz ao colocar, por exemplo, se a pessoa precisar fazer o agendamento de uma consulta médica, um exame laboratorial, um atendimento em algum posto de saúde, ela vai precisar se dirigir fisicamente ou vai precisar fazer uma ligação telefônica, ao passo que ela poderia utilizar um aplicativo e, a partir desse aplicativo, conseguir visualizar onde tem vaga, onde não tem vaga e fazer o seu movimento. Nós ainda não temos isso. No que se refere a vagas em escolas e creches, nós temos já desde o final acredito que tenha sido 2010, 2009, 2010,
a implantação de um sistema que, pelo que eu sei, ainda não está disponível via aplicativo. É um sistema, o site oficial da Prefeitura tem lá um cadastro único de espera para a rede municipal de ensino, o que é muito importante, por um lado. Pelo outro, será que há um gerenciamento dos dados que são coletados a partir dos registros de demandas por parte das famílias, para você poder verificar aonde tem mais demanda que não está sendo atendida, onde tem uma oferta que não está sendo totalmente utilizada, para você poder fazer essa reorganização? Aí a gente está falando de dados abertos. Você poderia ter muitos meninos e meninas de tecnologia de informação, de engenharia de computação, de sistemas, enfim, desenvolvendo aplicativos a partir dos dados disponibilizados, aqueles que não sejam dados sensíveis protegidos pela LGPD. Então eu particularmente acho que a gente tem muito o que fazer ao longo dos próximos anos, em especial havendo a liderança por parte do Poder Executivo Municipal, no sentido de transformar o Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é essa Lei Complementar 135 de 2020, no manual orientador das ações do município. Porque o impacto vai ser em todas as áreas. Não é apenas em uma área de tecnologia, numa secretaria específica, mas em todas as áreas. Aliás, eu me permito dizer que se o código tiver 50% a 60% da sua implementação efetivada, a cidade de Nova Friburgo muda de patamar em todas as áreas, inclusive e em especial na área de governo eletrônico. Kleber. O Marcelo falou tudo, e o que eu digo é o seguinte: precisa a sociedade, né, olhar com muito carinho a cidade inteligente e fazer parte dela, né? Provocar o ente público a trabalhar com essa base de dados, né? Disponibilizar essa base de dados, gestão aberta, né, para que a gente possa construir. Tem as universidades, tem as escolas, tem as próprias empresas, porque imagina, hoje a empresa, qual é o grande problema dela? Para mim, o problema da empresa é RH, que são pessoas, né? E qual é o grande problema? Primeiro, está difícil de ter pessoas, e a competitividade está tão alta que você esperar um funcionário sair para uma consulta médica com o dia inteiro na fila para voltar, olha só, o prejuízo que dá. Então, se ele colaborar para que esse trabalho de digitalizar essa consulta médica, vamos chamar assim, para que ele possa sair, olha só, digitaliza a consulta médica e digitaliza o ônibus. Ele sabe a hora que vai pegar o ônibus, que vai passar certo, vai lá na consulta, isso reduz, 80% do tempo. Olha só como que isso aí traz dinheiro para o próprio dono da empresa, que não vai ter o seu funcionário o dia inteiro. Chegar às 5 horas da manhã na fila, por exemplo. Não, e integrar a questão do debate da mobilidade urbana. Sim, total. É fundamental. O que eu falo é o seguinte, mas é você devolver ao homem o seu maior patrimônio, que é o tempo. Né? E o que ele vai fazer com isso é problema dele. Se ele vai dormir, se ele vai para a academia, para onde ele vai. Mas você imagina, nós estamos numa cidade aqui em que você tem um bairro que tem, daqui até lá são 6 quilômetros, e que você leva, no transporte urbano, você leva em torno de 1 hora, 1 hora e 15. Se você puder fazer em 45 minutos, e você poderá, né? Você está devolvendo manhã e noite 1 hora para ele. Então, coisas nesse sentido que a gente pensa que, no final vocês vão pensando aí que eu vou colocar aquele desafio pensando o seguinte, porque nós estamos falando aqui jogando, mas aí se eventualmente vocês tivessem o volante, né, como é que seria? Porque uma coisa vão reunindo essas questões aqui. Tempo livre é qualidade de vida, né? Exatamente, é isso que a gente precisa falar. Mas o que dentro da cidade inteligente, a gente está falando do seguinte, eu vi aqui no material também que vocês mandaram e também que a gente trouxe, a gente está falando algumas dificuldades, a gente está falando em custo de implementação, quais são os desafios, que eu queria trazer exatamente isso, porque quando a gente está falando em 1 ano, 2 anos, acho que é muito tempo. Isso já é longo prazo hoje, né? Mas quais são esses grandes desafios ou esses grandes gargalos e eventualmente mitos? Eu queria que agora vocês dois falassem com relação a isso. O que faz com que as coisas não aconteçam, que às vezes é apertar um play, né? Por favor, agora vamos começar a passar um pouquinho. Não é hard ainda, não é fase hard, mas já estamos com 40 minutos já. Estava dando só 15. Deixa eu introduzir primeiro. Vamos lá.
Trânsito. Você falou mobilidade, né? Será que essa câmera que hoje tem no centro de monitoramento da Prefeitura de Cidade Inteligente, ela é totalmente efetiva? Dependendo do ângulo de vista, né? Por exemplo, não, eu quero monitorar o trânsito. A câmera é diferente. Não é essa mesma câmera. Aí é uma câmera inteligente para monitorar trânsito, que está integrada aos sinais, né, conforme os semáforos, né, conforme o Marcelo Verli falou, que faz aquela onda verde e tal, para poder o trânsito fluir com mais tranquilidade. O tempo que se leva é impressionante, né? Quando a gente pega o eixo lá de Conselheiro até Muri, vamos colocar assim, um trecho que você faz normalmente, sei lá, em 20 minutos, quando não tem trânsito, e se você for em horário de pico, está arriscado você levar quase 2 horas. Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, tem que se tornar inteligente, né? As vias públicas, né? Ela tem que se tornar eficiente. Porém, tem o outro lado. Estamos falando de Friburgo. Friburgo é o centro do estado. Então, o trânsito de carros não é só da cidade de Friburgo, é das cidades arredores, né? Então, tem pessoas de Teresópolis vindo para cá, de Cordeiro, de Cantagalo, de Bom Jardim, de Cachoeira. Então, o trânsito que já é grande com os carros da nossa cidade, imagina com esse trânsito de fora. Fora os caminhões e tal, ou seja, chega a hora que é realmente impossível você trafegar. Aí, a cidade inteligente pode ajudar. Porém, tem um custo, né? Ou seja, tudo isso aí a gente fala de custo. E aí, quando a gente fala de custo dentro de uma instituição pública, no caso uma prefeitura, não se faz do dia para a noite, né? Mas é aquela história, tem que provocar para sempre pensar nisso, colocar isso aí como uma pauta prioritária para o nosso município. Marcelo, desafios, gargalos? Não é simples, se fosse simples já teria sido feito. Eu imagino que a predisposição de quem ocupa funções na administração pública seja de fazer o melhor em prol do cidadão, né? Eu não acredito, ou gostaria de não acreditar naquela hipótese de que um gestor público assume sem ter o foco de melhorar a qualidade de vida. Então eu parto desse pressuposto, então os desafios são muito complexos. Agora, é decisão política, a gente falava isso anteriormente. Você tem que ter clareza, a gente vê algumas cidades pensando 2030, 2040, 2050, plano estratégico 2050. E, naturalmente, um plano estratégico de médio e longo prazo, ele vai requerer, até porque o que a gente vai ter de tecnologia? Você pega o boom que a inteligência artificial teve nesses últimos meses, a partir de novembro do ano passado, está fazendo um ano e pouquinho, e as múltiplas possibilidades de utilização que a gente passa a ter acesso, que podem ser incorporadas pela própria administração pública, seja ela municipal, estadual, federal. A gente não pode considerar, eu tenho todos os questionamentos, mas eu reconheço que houve um avanço muito importante na digitalização de serviços públicos federais ao longo dos últimos anos. Isso facilitou o acesso do cidadão a muitos serviços, e isso também pode ser uma realidade aqui em Nova Friburgo. E nós já temos o conjunto de diretrizes. Eu acho que isso que é o mais importante. Não há necessidade de uma nova legislação. Nós temos a Lei Complementar 135, de final de 2020, que foi construída a muitas mãos, que dá toda a base do que é prioritário para você avançar na direção da construção dessa cidade inteligente. Já falei até alguns dos setores que a gente precisa tirar do papel. Por exemplo, há a previsão de criação de um Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que pode apoiar o desenvolvimento de projetos, de startups, de novos grupos que trabalham em pesquisas e inovações, dentre outras áreas na área de gestão pública, de oferecimento de condições de maior proximidade. Você falou, Roosevelt, eficiência, eficácia e efetividade. Você falou eficiência e eficácia, eu juntei efetividade, que é uma palavra que tem sido muito utilizada. Eficiência, fazer mais com menos. Eficácia, fazer aquilo que deve ser feito. E efetividade, impactar positivamente a vida das pessoas. Então as pessoas elas precisam ter a facilitação do acesso quando elas precisam resolver seus problemas, porque elas ficam perdidas. Eu falei o exemplo da iluminação pública, mas eu poderia falar um buraco no meio da rua. O que você faz para tentar resolver um problema de um buraco que é recorrente porque ele não é tapado na frente da sua casa ou numa rua que você passa com frequência? Você tem que conhecer o secretário, você tem que ter um contato telefônico, não consegue resolver, pelo menos fazer um encaminhamento no curto prazo.
E você tem hoje tecnologias, ferramentas, aplicativos que permitiriam que isso fosse feito. Você pelo menos teria aquela segurança, e eu fiz a minha parte. O Waze, por que tem lá na subida da serra o acidente ocorrido? Porque um usuário passou e reportou. E aí aquilo é feito de forma colaborativa. Você tem uma base tecnológica, mas o cidadão, ao perceber que aquela base tecnológica ela é efetiva, ele vai se sentir comprometido em reportar as situações que a gente chama no meio empresarial de não conformidade, que são inúmeras numa cidade, numa administração pública. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa fazer com que tudo isso chegue a 2023. Porque a gente fala do nosso país, né? Alguns países já estão avançando no 6G. A gente ainda está lutando para implantar 5G. Mas já tem o 5G. O que a gente pode fazer para utilizar de forma efetiva a diminuição da latência e todas as facilidades da tecnologia 5G? A gente ainda não fez. Kleber, vamos falar o seguinte, estamos chegando já a 50 minutos, nós temos 10 minutos para começar a fechar. Quer dizer, o futuro da cidade inteligente. Você diria hoje que o caminho... Marcelo falou o seguinte, o caminho está aberto aqui para a gente, acho que a estrada está razoavelmente pavimentada, a gente tem alguns instrumentos que são instrumentos já consistentes, a gente depois vai ver o que é isso, o Marcelo vai fechar também com relação a isso. Mas como é que você vê esse futuro? A gente está começando a desvirtuar. Como é que você vê essas questões? Porque vocês são bastante você principalmente, você é bastante técnico com relação a isso, tá? Mas você não é sonhador, né? Você tem realizações efetivas, tá? Então você não é daquele que você vai, vou plantar para ver quando vou colher. Na tecnologia também tem isso. Diz para a gente o que é isso, o que a gente pode, nós cidadãos efetivos que estamos aqui na expectativa de mudança, queremos usar o transporte urbano, queremos usar, parar com filas, uma série de coisas, queremos perguntar sobre a lâmpada, e não somente gestão pública, gente. A gente tem que parar com isso, porque tem muita coisa, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo, tem uma série de coisas. Diz para a gente, futuro da cidade inteligente. O Marcelo falou bem das responsabilidades e de quantas coisas ainda tem para fazer de um gestor público, né? E não é que está sendo feito nada, está sendo feito bastante coisa. Porém, é uma ação que não depende só da área pública, né? Para mim, deveria ser área pública 20% e 80% da sociedade. Então, nós temos um conselho de ciência, tecnologia e inovação. Procure esse conselho. As empresas têm que procurar o que eu posso fazer para ajudar, porque ajudando vai estar ajudando a sociedade como um todo, né? Colaborando. E aí a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de ação. Então, por exemplo, uma empresa que tenha programadores, por exemplo, poxa, a gente tem a necessidade da área pública, pega e coloca junto lá com o centro de monitoramento da prefeitura. Olha, eu estou precisando disso. Poxa, vamos pegar e vamos fazer. Está aqui o aplicativo que você precisa, está aqui a ação. Então, não fica naquela inércia, né, de esperar a coisa acontecer. Está colaborando. Então, a palavra hoje é collab. Né? Tem que colaborar, todos têm que colaborar. Né? Então, e também ter a empatia, né? Ou seja, ver o outro, né? A situação que o outro está, a dificuldade, você vê o ponto de ônibus cheio, poxa, tem que pensar, caramba, eu tenho que diminuir a quantidade de pessoas no ponto de ônibus. Como que faz? Os aplicativos de transporte vieram aí para melhorar bem. Imagine se não tivesse aplicativo de transporte, né? Ou seja, os pontos de ônibus estariam lotados, por exemplo. Então, como fazer para diminuir mais ainda? Como ser mais inteligente, né? Então, aí que está. Eu acho que tem que ter esse trabalho de conscientização da própria sociedade em buscar, não ficar apenas esperando, mas buscar em fazer algo para melhorar. Marcelo, eu aproveito, antes de você entrar, mas eu quero só provocar com relação... O Kleber, ele fala de uma questão que ele é muito interessante. E olha só, um homem que trabalha na gestão privada e teve a experiência da gestão pública. Tá? E ele coloca essa responsabilidade que eu também sou defensor disso, de tirar esse excessivo protagonismo que a gente dá à gestão pública. Tá? Por quê? Porque aquele negócio, vamos colocar numa cidade, se um gestor público vai bem, a cidade vai bem, por exemplo. E se um gestor público vai mal, a cidade mergulha no mal. Tá? Então a gente tem que começar a trabalhar isso. Mas acontece o seguinte, isso depende de liderança. O que, por exemplo, eu vejo você lá, vamos
Fala um pouquinho agora, um minuto também disso aí dentro. Você fala com relação ao Conselho Municipal, tá? Dessa sua experiência e coisa nesse sentido, desse prêmio, mas vocês estão fazendo isso aqui. Eu acho que é importante que seja provocado algumas empresas, que a gente associe, né, essa coisa do associativismo que a gente está fazendo também na Cianf, né, que a gente está fazendo em algumas outras entidades, que a gente associe esse grupo para que a gente possa levar essa mensagem, porque alguns às vezes querem contribuir. Estou vendo o ponto de ontem com 500 pessoas, um ponto que era para 100 pessoas, né, efetivamente. Então nós temos que dar a palavra de ordem, tá? Porque às vezes nem a liderança não é aquela coisa, acordei e vou ser líder. Então eu queria que você trouxesse, vocês como professores também, tem essa missão, eu acho que hoje é aquela coisa do propósito, senso de propósito, não mais só visão e missão, mas como é que a universidade... porque a gente fala, o papel da universidade. Mas se a universidade não está fazendo, façamos nós. Né? Quem é a universidade? Quem é a alma da universidade? Então, por favor... Roosevelt, eu vejo que Nova Friburgo tem alguns movimentos muito interessantes, né? A gente pode pegar o exemplo da Frente Empresarial Classista, que se estruturou no período da pandemia, que fez um trabalho importantíssimo naquele momento e continua com pautas muito importantes, procurando promover o debate, direcionar esforços e energias no sentido daquilo que a gente acredita que seja uma cidade mais organizada, que favoreça cada vez mais a qualidade de vida. O Conselho Municipal ele não tem papel de execução, mas pela qualidade tanto dos profissionais quanto das instituições ali representadas, é um espaço que, havendo inteligência por parte do Executivo Municipal, pode aproveitar muito daquilo que é debatido, daquilo que é construído internamente. Nós encaminhamos há pouco mais de 2 meses uma sugestão de lançamento de um edital de fomento a startups e boa parte das soluções, né, Kleber? Sim. Direcionadas exatamente para a solução de problemas do cotidiano. Então, é aquela visão de olhar para os entes, para as instituições, como parceiros, como colaboradores, e não como adversários, como críticos, que eventualmente pode até haver a necessidade de uma crítica, mas eu também, nesse ponto, eu concordo integralmente com o Kleber, a palavra-chave é colaboração. A gente não pode ter a ilusão de que a gente vai conseguir resolver problemas complexos de forma isolada, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, e a gente tem bases importantes. Eu não posso deixar de falar, Roosevelt, o avanço que nós tivemos nos últimos 20, 25 anos, por exemplo, na ampliação da oferta de cursos universitários e técnico-profissionalizantes, que constituem uma base técnico-científica de qualidade profissional que, bem direcionada, pode contribuir muito para a solução desses problemas, o que a gente chama hoje de dores. E as dores são muitas. Há a dor daquela pessoa que está com o seu veículo passando por cima de um buraco, há a dor daquela pessoa que demora a chegar em casa por conta de um trânsito mais pesado, há a dor daquela pessoa que não consegue marcar uma consulta médica e por aí vai. Se há dores, há possibilidade de solução. E a gente, aproveitando esse conceito de cidade inteligente, a gente consegue avançar muito. Mas precisa haver um direcionamento. Aproveitar os instrumentos legais que já existem, o código é um deles, as instituições que estão ao redor, a FEC, o Conselho e tantas outras, para a gente criar um círculo virtuoso de solução de problemas para a nossa coletividade. Fantástico. Nós não tivemos tempo de falar. Eu queria trazer para vocês para que vocês pudessem derramar, se debruçar num grande exemplo, porque nós temos um grande exemplo. Não trouxemos, mas você que está em casa, você que está nos ouvindo, está no rádio, que você pegue e faça uma consulta a respeito de São José dos Campos. São José dos Campos foi a primeira cidade no Brasil certificada como cidade inteligente pela ABNT. Isso. Tá? Então, isso que nós estamos falando lá. Então, nós tivemos a oportunidade, vamos voltar aqui, um outro momento, para a gente poder falar um pouquinho disso. Mas eu queria que você fechasse também lá, temos 2 minutinhos. Opa. Então, nesses 45 segundos para cada um, 45 segundos para você, 45 segundos para você, e vamos subir com o nosso foguete. Então, vamos lá, rapidamente, falando sobre a central de monitoramento, né? Então, tá plenamente, assim, eles estão muito avançados no quesito ideias do que eles precisam fazer, estão trabalhando muito, vão lançar esse mês um aplicativo, onde que é um bot, né, que a gente chama de um robô, onde que um comando você vai saber o trânsito de Friburgo, né, como que está, quais são as vias que estão interrompidas, onde que tem obra e tal. Então esse é um avanço, né, realmente está fugindo um pouco só de monitoramento, mas já está passando para tratar a informação. Então, parabenizar tanto a Juliana quanto o Maurício, que é o coordenador, que realmente é um incentivo bastante forte. E eu já me propus a ajudar com relação à inteligência artificial, ou seja, fazer reuniões para a gente poder, nesse papel de colaboração, para ver onde que a gente pode avançar mais.
Marcelo. Roosevelt, tenho aqui que te agradecer pela oportunidade, é sempre bom dialogar contigo, você é uma grande liderança aqui de Nova Friburgo região, vasta folha de serviços prestados e sempre empolgado com a melhoria da cidade. Onde você está, você tem essa característica, você é um elemento central na construção de uma cidade inteligente, assim como o Kleber, que traz consigo essa visão tanto da tecnologia quanto da gestão. E acredito que a gente precisa continuar dialogando a respeito para identificar oportunidades, identificar e superar os desafios, com o objetivo de fazer com que Nova Friburgo alcance a posição que ela merece. Eu não tenho dúvida de que no mercado das cidades nós temos ainda condições de avançarmos muito, até porque nós temos um histórico, como a gente fala, né, sempre, que dá base para a gente sonhar com esses avanços. Sonhar e realizar, eu acho que esse é o ponto central. E a tecnologia é uma base importante. E cada vez mais ela tem o seu acesso facilitado pelas diversas ferramentas que são disponíveis. E tenho certeza que dentro de uns 3 a 5 anos a gente vai olhar para trás e vai perceber o quanto a gente avançou na construção dessa cidade efetivamente inteligente. Muito obrigado, professor Kleber. Muito obrigado, professor Marcelo. Eu acho que nós estamos aqui sempre com esse propósito de manifestar o nosso inconformismo benigno, né? E também provocativo. E nos colocando sempre à disposição dos nossos ativos para que para que a cidade, para que aqueles que nos demandem ou não, a gente possa estar sempre nos colocando à disposição para a gente colocar isso. Porque acho que não basta a gente ter conteúdo, não basta a gente ter o conhecimento dentro de nós. Se ele não for espraiado, se ele não for derramado, se ele não for efetivamente democratizado, ele não vale para nada, ele só vale para o egoísmo, que leva aí à desconstrução e aquela coisa da formação de um ego que é desnecessário de viver. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco aqui e até a próxima oportunidade com Zoom Debates. Até lá.